Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, nossa 5ª edição do Pode Latir, Pode Miar. E hoje a gente pode operar, mas não é operar de qualquer jeito não, é operar com segurança, operar com ciência, com protocolo, com técnica correta. E para isso, quem está aqui, um convidado muito especial, Daniel Jarruge, cirurgião, especialista, palestrante aí, o mundo todo, que vai trazer para a gente muitas novidades e muita informação sobre o que é fazer uma cirurgia e quais doenças que a gente resolve com a cirurgia. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Hélio, muito obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aqui um pouquinho com você e com toda a sua audiência aí, com todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Com certeza, professor, vai ser muito legal. Professor, antes da gente entrar aqui nossas perguntas, fala um pouco para nós da sua trajetória aí como cirurgião, como você se tornou cirurgião. Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Eu desde a faculdade queria ser cirurgião, gostava de cirurgia. Então, quando entrei nessa faculdade, vi a primeira cirurgia, eu já sabia que aquilo era o que eu queria para minha vida. E nesse caminho todo, sempre fui trilhado pensando em como ser o melhor cirurgião. Então, o que me guiava era, como que eu vou ser o referência da cirurgia? E nesse meio do caminho, eu me formei, eu sou de São Paulo, né? Fiz faculdade no Paraná, voltei para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, fui operar, fui cair na vida, vi que eu precisava estudar, voltei, entrei numa turma de pós-graduação aqui da Associação Anclivepa São Paulo, fui aluno da primeira turma de pós, virei monitor da segunda turma e a partir da terceira turma eu comecei a coordenar o curso e já fazem mais de 15 anos que eu coordeno os cursos de pós-graduação da Anclivepa. Nesse meio do caminho, já na segunda turma lá que eu estava sendo monitor, eu comecei a dar aula em outros cursos e daí eu fui expandindo a minha área de atuação. Em 2015, eu prestei a prova do Colégio Brasileiro de Cirurgia, né? Porque fazia parte dentro da minha meta de vida buscar uma validação, né? Alguém que pudesse validar Sim. que eu realmente estava indo para o caminho de fazer as cirurgias bem feitas, do jeito que deveria. E o Colégio Brasileiro de Cirurgia é a entidade que norteia a cirurgia. E nesse meio do caminho, em 2015, eu me diplomei especialista pelo colégio. E logo na sequência também já comecei a ajudar dentro da formatação do colégio, entrei para a diretoria, até mais recentemente, aqui em 2022, eu virei presidente do colégio e em 2023, fiquei 23, 24, 25 como presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e agora em 2025, final de dezembro agora, encerrou a minha trajetória dentro da presidência do colégio. Mas tudo isso buscando sempre a excelência, né? Sempre indo buscar o que tinha de melhor dentro da medicina veterinária, buscar o que tinha de melhor dentro da cirurgia, para poder oferecer para o nosso paciente um pouquinho do que a gente tem no mundo. Né? E aí eu garanto para você que quem opera no Brasil com qualidade faz tão bem ou até melhor que todo o mundo, porque no Brasil a gente também tem tanta qualidade quanto fora do Brasil. Professor, as pessoas que são responsáveis, que têm aí um animal em casa, quando ela leva um animal que está doente, que precisa de uma cirurgia, muitas vezes ela não sabe, né, se aquele profissional realmente está capacitado para fazer a cirurgia, às vezes está, às vezes não está, né? Você falou sobre o título de especialista. O que é ser um especialista hoje da medicina veterinária? Isso. Essa é uma pergunta bem interessante. E os termos, eles até confundem um pouco os tutores e até para quem não tem um conhecimento, tá? Quem faz uma especialização não é um especialista na área, ele é especializado. Os termos são um pouco difíceis por serem muito parecidos, mas não são a mesma coisa. O que é o especializado? É a pessoa que fez uma pós-graduação, que fez um mestrado numa área ou qualquer coisa do gênero ou atua diretamente naquela área. Então, ele se especializou naquela área. Para você ser especialista credenciado no Conselho Federal, você precisa estar dentro de uma instituição. No caso da cirurgia, o Colégio Brasileiro de Cirurgia. O Colégio Brasileiro de Cirurgia, ele é credenciado no Conselho Federal e ele é quem emite os títulos de especialista. Para você ser considerado especialista, você passa por uma avaliação teórica e prática por um colegiado de especialistas
que vai te aplicar ali as provas. Você precisa ter ali uma nota no mínimo de 7 para ser aprovado. E você precisa provar muitas competências para poder obter esse título. Então, você faz primeiro uma prova geral, depois uma prova específica, aí faz uma prova prática, tem que, para estar apto a fazer a prova, comprovar experiência, comprovar tempo de exercício, tem uma pontuação mínima que você tem que atingir para poder estar dentro dessa possibilidade. E, no final, vou falar assim, o legal de ser especialista diplomado pelo colégio é que você tem um colegiado todo, uma instituição, hoje com mais de 50 anos, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia, chancelando que você realmente sabe o que está fazendo, que você é capaz daquilo, e tanto que eu preciso, a cada 5 anos, renovar o meu título para provar que eu me mantenho ativo, me mantenho estudando, me mantenho sempre ativo dentro da educação. Né? Porque não significa porque eu sei operar hoje que daqui a 20 anos eu sou continuo sendo um bom cirurgião. As coisas estão mudando, novas técnicas, tudo. Tudo muda, as novas técnicas estão aí. Pelo contrário, né? As coisas mudam hoje de uma forma muito dinâmica. Então, informações que a gente dava há 2 anos atrás, hoje mudaram totalmente. Técnicas que eu fiz há 2 anos atrás na minha própria cachorra, hoje talvez não sejam indicadas mais. Olha só. Em então, 2 anos? Em 2 anos. Eu tô falando da minha cachorra. Há 2 anos era indicação, eu operei ela e fiz. Hoje, talvez eu já não tivesse mais feito, né? Os instrumentais são novos. Hoje a gente tem novas tecnologias de eletrocoagulação, novas tecnologias como a videocirurgia, cateterismo, e tudo isso chegou na veterinária e está presente. Cirurgias que antes a gente era obrigado a fazer de uma forma, vou falar, por mais que seja fosse bem feita, mas por um caminho, hoje a indicação talvez seja outra. E a gente precisa estar sempre se atualizando, e para se manter especialista, você precisa estar sempre atrás dessas atualizações, né? Não necessariamente você precisa operar tudo, mas tem que estar sempre atualizado. E para o tutor que vai levar o animal para uma cirurgia, é um direito dele, é um dever dele perguntar quem vai operar? Para ter certeza que aquela pessoa realmente sabe operar? É um direito, é um dever? Não, é uma obrigação, né? Eu sempre gosto de fazer analogia, e eu dentro da nossa pós-graduação, eu dou as primeiras aulas, que eu dei inclusive essa semana, e eu sempre faço uma analogia a um filho ou a mãe, né? Como eu tenho alunos muito novos, às vezes eles não têm filhos, eu faço a mãe. Se sua mãe fosse ser operada, você deixaria a sua mãe ser operada por uma pessoa que não tem nenhuma experiência, ou uma pessoa que não está habilitada, ou não está capacitada? Se fosse o seu filho, você colocaria ele na mão de uma pessoa que, vou dar um exemplo, opera a cabeça, opera ortopedia, opera coração, opera joelho, faz ultrassom, raio-x, opera boi, cavalo, peixe. Então, a gente, na veterinária, está evoluindo, está caminhando para as mesmas coisas. Eu acho que você, para cirurgias talvez mais simples, até tem uma pessoa que faz um curso geral, sabe fazer uma sutura e tudo mais. Isso sempre aconteceu, eu aprendi assim, e acho que ainda continua acontecendo. Mas para cirurgias mais específicas, cirurgias mais complexas, oncológicas, cirurgias que envolvem maior risco, na minha opinião, cara, tem que ser obrigatório você procurar um especialista na área, uma pessoa especializada, né? Especialista, infelizmente, nós ainda temos poucos, são quase 30 aí no Brasil, mas no mínimo uma pessoa especializada que fez a sua formação na faculdade, fez uma pós-graduação que realmente ensinou, uma pessoa com experiência, né? Então, eu acho que ir atrás de quem está operando o seu animal, entender a bagagem dele, faz tanto sentido quanto se fosse a minha mãe ou o meu filho. Eu iria atrás também para ter certeza que eu não estou colocando o meu paciente numa furada, né? Então, faço a mesma coisa que eu faria para os meus animais, eu faço para os meus filhos. E uma outra coisa, Hélio, que na veterinária ainda é muito difícil, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso e se acostumar, é ouvir segunda opinião. Certo. Né? Ouvir segunda opinião. Essa semana mesmo eu atendi uma tutora que foi ouvir a opinião de uma cirurgiã que falou um negócio totalmente diferente do meu. Certo. E eu falei para ela, olha, eu se fosse você buscaria uma outra opinião com um gastroclínico, né? Era um caso de um shunt. Falei, vai ouvir um gastroclínico.
Porque uma pessoa te falou uma coisa, eu tô te falando uma coisa totalmente diferente, porque não faz sentido o que outra pessoa falou. Não tô aqui entrando no mérito quem tá certo e quem tá errado, mas eu falei, busque uma outra pessoa, e como o caso ele é totalmente clínico, ele nem era cirúrgico, eu falei, busca um gastroclínico para ouvir a opinião dele, e a partir daí você vai ter uma formatação de opinião mais real. Né? E isso acontece em outros casos. Então, casos oncológicos, que às vezes o tutor chega para mim e fala, Daniel, eu quero operar. Eu falo, olha, eu acho que tem que operar, mas eu acho que você deveria ouvir também um oncologista clínico para ele também te dar a opinião dele. Até porque depois que eu operar, esse paciente ele vai precisar continuar com o oncologista clínico. E assim como na medicina, na veterinária a gente trabalha com especialidades, assim como a dermato, que hoje você atua, né? A gente tem os especialistas, a gente tem que usar do conhecimento específico para garantir para o nosso paciente o melhor. Então, eu sou bom cirurgião, mas eu não sou um bom dermatologista, eu não sou um bom gastroclínico, eu não sou um bom nefrologista. Então, eu acho que faz sentido a gente sempre trabalhar em equipe, né? E aí a gente consegue sempre crescer e engrandecer. E no final, a gente faz isso por quê? Não é porque eu quero me isentar da opinião. Não, eu quero o melhor para o meu paciente. Se eu tenho um conhecimento numa área e você é bom e tem um conhecimento em outra área, vamos somar as nossas forças para oferecer o melhor para o nosso pet, o nosso cão, o nosso gato, ou qualquer espécie que seja. Né? Eu acho que esse é o caminho que a gente sempre tem que procurar na medicina veterinária. Professor, em termos de equipe, quando a gente fala do ato cirúrgico, né, envolve uma série de coisas, desde a preparação da cirurgia e toda a equipe que vai estar ali no momento da cirurgia. Só uma comparação, assim, a minha mulher passou por uma cirurgia recentemente de pescoço. E eu até lembrei da sua aula, né? Porque ali tinha tinha o cirurgião que estava operando, toda a equipe, o pessoal da endoscopia, anestesia, mas tinha uma cirurgiã só para cuidar do laringo recorrente. Só para não deixar que nada acontecesse ali. Tava só para cuidar do nervo. Só para cuidar do nervo. Isso futuramente vai ser uma realidade, assim, na veterinária também? Estamos caminhando, assim, sei lá, para esses tipos de cuidado. Isso é importante na medicina veterinária também? Eu acho, Hélio, que, assim, a gente ainda está muito longe da medicina, infelizmente, por muitas variáveis. Mas nós estamos caminhando ao mesmo tempo em que a medicina caminha. Então, nós aprendemos com a medicina. E hoje é super comum a gente fazer cirurgias com equipe multiprofissionais. Então, né, tava dando essa aula exatamente ontem sobre isso e falando, hoje em dia é muito comum eu estar na sala para fazer um procedimento cirúrgico. Eu ter um oncologista dentro da sala, às vezes para associar um procedimento de, por exemplo, uma eletroquimioterapia. Eu posso ter um patologista dentro da sala para avaliar as margens, para avaliar o tipo de tumor do meu paciente. E eu poder, no momento da cirurgia, poder tomar decisões de formas mais assertivas. Antigamente, a gente ia lá, tirava um exemplo, né? Tirava um tumor com as margens ali, do jeito que a literatura falava, mandava para análise, esperava 10, 15 dias vir o resultado, para ir pensar qual é o próximo passo. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer uma cirurgia oncológica com um patologista dentro da sala, para ele me falar, Daniel, aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tá ok, aqui amplia essa margem, tá dando certo, ó, é provável que seja esse tipo de tumor, então a gente pode mudar. Eu já cansei de entrar em cirurgias, aliás, o que eu mais uso patologistas hoje é para entrar em cirurgias para me dar diagnósticos transoperatórios e decidir por tirar ou não um órgão, por poupar aquele órgão, fazer uma cirurgia muito mais agressiva ou muito menos agressiva do que o necessário, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e é mais agressivo do que realmente precisa. Certo. E ser mais agressivo do que realmente precisa, para o paciente não é bom. E ser menos agressivo do que ele também precisa, também não é bom. Então, hoje, existem essas possibilidades. Hoje existe a possibilidade, a gente trabalha com equipes multidisciplinares. Então, se eu for operar, por exemplo, um paciente com tumor de adrenal, existe a possibilidade, ele passa com o endócrino estabiliza, me manda, aí eu vou operar, eu tenho que ter um anestesista que tenha um conhecimento, às vezes o intensivista já está dentro da sala junto, eu tenho 2 anestesistas, porque eventualmente eu vou ter que fazer uma oclusão vascular, e isso pode me gerar um transtorno vascular muito severo, então eu ter 2 anestesistas na sala,
Olha quantas pessoas Fantástico. envolvidas em um único procedimento. E em termos de resultado e acelerar o tratamento, é fantástico, né? Na Só verdade... você não esperar 5 dias, 10 dias para chegar o resultado de um... Na verdade, às vezes não é nem esperar o resultado, é garantir garantir não, né? Ter maior expectativas de bom resultado. Quando eu me formei, há 18 anos atrás, operar adrenal era quase que um crime, porque quase todo mundo morria. Hoje a gente opera adrenal e quase todos ficam vivos. Olha só. E isso só mudou por quê? Porque hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Então eu tenho muitas pessoas em volta do cirurgião, né? Do ato cirúrgico para garantir que aquele ato cirúrgico vai ser adequado, né? Tirando o conhecimento, tirando os equipamentos, tirando as novas tecnologias, estão todas associadas para favorecer. O ato cirúrgico, ele é mais fácil porque eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Sem contar o trabalho do anestesista, né? Que antigamente, ou antes, o cirurgião tinha que anestesiar, operar. Hoje, isso é impensável. A gente não consegue pensar numa situação dessa, com cirurgias, né, complexas. Então, a gente opera coração. Pô, como que eu posso operar um coração e tá pensando se o bicho tá respirando ou não, qual droga eu vou dar? Cara, eu tenho 2, 3 anestesistas, às vezes, trabalhando ali para que eu possa focar só no meu ato cirúrgico. Então, graças a todo esse desenvolvimento de uma equipe multidisciplinar, os nossos resultados hoje são absolutamente muito superiores aos que a gente tinha antes, né? E outras técnicas coadjuvantes, pré e pós-operatória, como radioterapia, criocirurgia, eletroquimioterapia, que eu já citei aqui, e tantos outros, a própria quimioterapia, né, que ajuda muito. Então, tudo isso favorece muito o tratamento dos nossos pets. E essa evolução que você vem acompanhando há tempo, né? Como você deu o exemplo, desde que começou a fazer suas primeiras cirurgias, acredito que deve ter tido alguns perrengues no começo, né? Acho que todo mundo tem, né? Muitos. E essa evolução aí ao longo do tempo, o que você pode nos dizer aí? O que aconteceu que causou essas mudanças aí? Bom, primeira coisa que eu acho que aconteceu é que hoje, primeiro nós temos um conhecimento muito mais específico. E à medida que eu tenho conhecimentos mais específicos, eu acabo conhecendo técnicas melhores, com resultados melhores. Eu busco resultados que se tem na medicina. Então, hoje, às vezes, eu tenho um problema, eu olho e falo, cara, como que na medicina eles resolvem esse problema? E aí, eu vou buscar, às vezes, até opiniões de médicos. E eu já fiz isso, eu já operei cães, por exemplo, com tumores cardíacos, que entrou médicos humanos que operam pessoas para ajudar, porque eles têm um conhecimento, eles têm uma habilidade muito maior. Isso já aconteceu. Hoje acontece menos, porque a gente já tem muito veterinário bom em praticamente todas as áreas. Mas há 18 anos atrás a gente não tinha. Então, eu acompanhei lá os primeiros cateterismos, cara, que os médicos vinham fazer com a gente. Olha só, que interessante. Porque a gente não sabia assim, sabia fazer, mas faltava aquela atração do conhecimento, né? E hoje já é uma realidade. E hoje já é uma realidade. Você falou, por exemplo, qual a diferença do conhecimento? Antigamente, o primeiro shunt que eu fui operar, eu demorei quase 2 horas para operar um shunt. Hoje tem uma cirurgia dessa que eu faço, o meu recorde é 16 minutos de pele a pele. Né? O que fez eu sair de 2... com técnicas novas. Com técnicas novas, com materiais muito melhores, com uma capacidade, e no final com um resultado muito... O que fez eu sair de 2 horas para 20 30 minutos de técnica na rotina? O conhecimento teórico, a habilidade manual que a gente vai adquirindo, e outro é as tecnologias que vêm junto. Então, isso para o paciente é fantástico, né? Porque fica 20 minutos ali e fica 2 horas, muda muito o resultado das... Com certeza, com certeza. O tempo muda, mas é a manipulação, o trauma. Imaginem que toda cirurgia é uma agressão. Sim. Não tem como eu operar um paciente e não agredir aquele tecido. Então, quando eu corto um paciente, eu estou agredindo o tecido. O que eu quero? O mínimo de agressão tecidual. Quanto menos agressão tecidual eu tiver, menos inflamação, menos trauma, menos dor, melhor a recuperação do paciente. E aí a gente pode comparar, por exemplo, hoje a videocirurgia, que é uma técnica que se faz na medicina há muitos anos, na veterinária já tem aqui, sei lá, mais de 20 anos que começou-se a fazer, mas agora ela encabeçou de vez. E às vezes, Hélio, você até tem um tempo maior de cirurgia, tá? Principalmente no começo. Mas o trauma é muito menor.
Um trauma muito menor significa uma recuperação muito melhor. Muito melhor. Um paciente que acorda muito mais rápido, com muito menos dor, que tem menos tempo de internação hospitalar. O que isso significa? Menos trauma, menos dor, menos tempo de internação, menos probabilidade de infecção, menos probabilidade de complicação. De novo, eu estou buscando o que com isso? Melhores taxas de sobrevida, melhores condições para o paciente, menor trauma, menor dor, melhor recuperação. Que aí a gente volta lá. É a mesma coisa que eu buscaria se fosse meu filho. Ou se fosse eu. E agora aqui é fácil. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está assistindo esse podcast aqui, se você preferia... Todo mundo aqui conhece alguém que tirou a vesícula biliar, que é super comum na medicina. Você preferia fazer um corte na barriga inteira para tirar a vesícula biliar ou fazer 3 furinhos de meio centímetro, acordar no outro dia e ir embora para casa? E é isso que a gente pode chamar de cirurgia minimamente invasiva. Não é fazer um cortinho pequeno, é toda essa técnica que vai fazer com que o animal recupere muito mais rápido. É toda essa técnica, né? E na veterinária a gente já tem técnicas minimamente invasivas. Às vezes pode até demorar um pouquinho mais, porque ela é muito mais trabalhosa para fazer. Sim. Mas o resultado final é melhor. Então a gente está sempre buscando otimizar resultados. E aí a gente trabalha tudo baseado na ciência. Então eu vou lá e vou estudar. O que a ciência me fala que é melhor? É melhor fazer técnica A, técnica B ou técnica C. E a gente sempre vai tentar fazer a técnica que for melhor. Não a que eu gosto mais, mas a que traz melhores resultados para o paciente, comprovado pela ciência. E é isso que a gente sempre busca. Bons resultados, recuperação mais rápida, menos complicação, para ter um paciente melhor, mais rápido recuperado, mais rígido antes, que é o que a gente busca para todo mundo ou todo paciente que passa por um procedimento cirúrgico. De novo, uma vez que eu tenho que agredir o paciente, a cirurgia tem uma agressão, o que eu quero é causar o menor transtorno possível para que ele se recupere melhor, sempre. E da mesma forma que a medicina veterinária de antigamente mudou, o paciente também não é o mesmo paciente, né? Ele saiu do quintal e hoje ele é parte da família. Então, assim, as pessoas estão muito mais dispostas hoje, né, a ter aquele cuidado, como você disse, cuidar do filho, da mãe, do que quando o cachorro morava lá no quintal e passava a vida inteira, não tomava nem vacina, né? É muito diferente, né? A gente transicionou dessa vida em que o cão era só de quintal. O cão podia comer uma vez pra ficar bravo, né? Hoje em dia, os meus cães são mais mimados que eu. Meus cães têm brinquedo de tudo que é jeito, cor, tem 3 tipos de cama, tem rampa para subir na cama para não se desgastar e pular. Isso eu tô falando na minha casa, mas acontece hoje na maior parte das famílias. A família mudou. As pessoas hoje tendem a ter filhos mais tarde e por isso eles acabam tendo animais mais precoces, né? E por conta disso, as pessoas hoje não querem ter tantos filhos quanto tinham antigamente. A carreira demora mais tempo para engrenar, então as pessoas só querem ter filho com a carreira engrenada. E isso faz o pet, de forma geral, tanto os cães quanto os gatos, ganharem mais a nossa vida familiar. Tanto que hoje tem um termo que chama família multiespécie, que é um termo super comum, né? O cão hoje ele está no núcleo da família. Então a família não existe mais. Sou eu, a minha esposa, os meus filhos e acabou. Não, hoje a minha família... O gato tá ali. Hoje a minha família é eu, minha esposa, no meu caso, meus 3 filhos, meus 2 cães, minhas 2 gatas e os 3 passarinhos. E assim, é todo mundo, a família é essa. Então não existe uma condição de eu vou mudar e vou deixar o meu cão para trás ou o meu gato para trás, né? E o gato vai falar que é ele que é o chefe, né? E o gato que manda em casa, os gatos, é sempre os gatos que mandam, né? Inclusive, hoje é mais comum até as pessoas terem gatos, né? Os gatos vão passar o número de cães dentro dos lares, porque eles acabam ocupando menos espaço, eles são mais higiênicos aqui, entre aspas, né? Então, os gatos estão dominando os lares aí e gatos não são pequenos cães, né? A gente tem que ter um tratamento totalmente diferenciado, busca coisas diferentes, porque eles são bem diferentes no final. Mas essa família exige que a gente cuide diferente dos nossos pacientes, né? Não porque antes a gente não se preocupava com isso, mas é porque hoje o tutor, ele quer... O tutor não, né? Mudou o termo agora. Hoje o responsável legal, ele quer o melhor para o paciente. Deixou de ser opera o meu cão porque ele precisa cuidar do meu quintal, se custar mais de tantos mil pode matar porque não vale a pena, eu compro outro para ser faça o que precisar pelo meu cão. Exato. Então hoje, pelo meu gato, né, o que existe de melhor?
que existe de melhor no mundo? Essa semana eu conversei com uma pessoa que mora na República Tcheca, que estava com um cão lá, que passou por um tratamento lá, e ele queria mais opiniões. E eu fiz aqui uma teleconferência com ele para tentar ajudar ele a achar outras opiniões ou talvez outras opções para o tratamento. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Sim. Quando isso seria possível há 20 anos atrás? Quando a gente pensaria impensável, né? que alguém gastaria o seu tempo para fazer uma videoconferência aqui no Brasil? Sim. Ou quando a gente pensaria que um tutor, um responsável, gastaria 15, 20, 30, 60 mil reais com um cão ou com um gato há 20 anos atrás? E hoje essa é uma realidade. Eu tenho tutores que já gastaram mais de 60 mil reais com um único paciente internado em uma única vez na clínica. Eu lembro quando eu tinha os Berneses, teve um caso de um cão que precisou de uma transfusão de sangue. E aí eles entraram em contato com a gente, porque o Bernese era um cão grande e tal. E aí a pessoa falou, olha, se for possível, a gente manda um helicóptero para buscar ele aí. Então, assim, realmente as pessoas estão dispostas, né? E os que podem mais, fazem muito mais, né? Os que podem menos, lutam e fazem também, né? Mudou bastante isso. Mas pegando esse gancho, professor, às vezes a pessoa chega também na clínica e eles perguntam, meu cão precisa de uma cirurgia, mas meu cão é velho, ou meu cão é cardíaco. Existe empecilho para não fazer uma cirurgia num cão? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente ouve. É engraçado, né? A gente é cirurgião, a gente opera coração e a maior parte das pessoas tem mais medo da anestesia, né? Como se a anestesia matasse os bichos, né? Isso não acontece, tá? Então, a anestesia, ela é um meio para manter o paciente imóvel, para a gente poder trabalhar, inconsciente, sem sentir dor e estável, né? Então, o anestesista é muito importante. A gente sempre tem a brincadeira ali entre o cirurgião e o anestesista, mas o anestesista é muito importante para manter o paciente estável durante o procedimento, tá? E não existe um paciente que não pode ser operado ou não pode ser anestesiado. Mas aí, de acordo com as doenças pré-existentes, os riscos podem aumentar ou diminuir. Então, vou dar aqui um exemplo para você, né? Nós precisamos fazer uma castração num paciente jovem e rígido. Tá. Qual é o risco anestésico dele? Fizemos todos os exames. Então, todos os exames normais. O coração dele funciona bem, não tem nenhum tipo de anemia, nenhum hemoparasita, fígado funciona bem, rim funciona bem, coagulação tá ok. Qual é o risco de eu fazer uma cirurgia num paciente rígido? É muito baixa. Sim. Mas aí a gente pode ir ao contrário. Eu preciso agora fazer a castração no meu paciente que tem 14 anos, o coração está totalmente instável, ou o rim já não funciona bem, ou ele tem um outro problema muito mais grave. O meu risco aumenta, né? E a gente sempre vai trabalhar em riscos e benefícios. Porque quando a gente tem uma doença e que precisa de cirurgia, então eu tenho a doença e eu tenho o meu benefício que a cirurgia vai causar. O que eu tenho que ver? Qual é o risco anestésico para aquele paciente, né? Existem termos técnicos, mas aqui eu vou deixar a parte técnica de lado e vamos falar de uma forma mais simples. Qual é o risco de operar esse paciente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho tipos de tumores que, se ele tiver de um jeito, o meu risco de complicação e óbito na cirurgia é de 20%. Sim. Só que tem técnicas cirúrgicas ou dependendo da evolução de doença que o meu risco chega a ser 80% no meu paciente morrer. Muda bastante. Vale a pena fazer uma cirurgia com um risco tão alto? Não sei, depende. Certo. Vale a pena anestesiar um paciente com uma doença muito grave, às vezes por uma coisa muito simples? Não sei. Mas ainda assim existem opções. Então, hoje existe umas centenas de anestésicos locais que a gente pode fazer, técnicas alternativas. Então, o medo da anestesia, ele sempre vai existir. A gente sempre tem medo da anestesia, né? Mas eu acho que uma boa conversa com o anestesista pode nos mostrar qual é o tamanho desse risco. Para aí a gente pensar se vale a pena correr ou não um risco, né? E eu costumo falar assim, toda anestesia traz um risco. Então, eu dei o exemplo aqui, vamos castrar um cão jovem. Tem risco castrar um cão jovem? Tem. Como tem risco se eu for no hospital com um cortezinho no dedo para dar um ponto, tomar um anestésico e ter uma reação inflamatória, uma reação alérgica e morrer? Pode acontecer também. Mas esse risco, ele é muito, muito baixo.
praticamente inexiste. Eu fiz os exames, tá lá embaixo o risco. Daniel, eu peguei um cão jovem e fiz nenhum exame e vou anestesiar. O meu risco aumenta, porque vai que ele tem alguma coisa que eu nem sei. Sim. Né? E aí vai aumentando de acordo com quantas doenças ele tem pré-existentes ou doenças que às vezes a gente não sabia e acaba acontecendo. Então, esse risco ele pode ser medido. Como que eu meço o risco? Fazendo exames. Tendo um bom perfil do meu paciente pré-cirúrgico. Baseado nesse risco, eu penso se vale a pena ou não operar. E aí tem pacientes que eu vou olhar e falar, putz, vale a pena operar. Esse paciente aqui, ele tem um risco baixo e o benefício da cirurgia é muito alto. E vai ter outros pacientes que eu vou falar, putz, eu não vou fazer essa cirurgia aqui, porque o benefício dela é tão baixo e o meu risco anestésico é tão alto que não vale a pena eu correr o risco por isso. Podemos falar, então, que naquela importância de saber operar, mas também de saber quando não operar. Exatamente. Saber quando não operar é a parte mais difícil que um cirurgião tem. Tem uma frase bem famosa que diz que um cirurgião precisa de 3 meses para aprender uma técnica, 3 anos para aprender as indicações e 30 anos para saber quando contraindicar aquela técnica, né? E é uma frase que ela é bem verdadeira, né? Assim, porque quanto mais velho a gente fica quanto mais tempo a gente tem, mais experiência a gente tem, melhor a gente sabe quando dá um passo para trás e fala, opa, não é dessa vez que a gente vai resolver esse problema assim, né? E cirurgião ainda, né? Tem esse ímpeto de tentar resolver tudo cirurgicamente, porque é a nossa profissão, e a gente... Então, essa evolução, ela acontece. Mas tem técnicas e tem técnicas. Tem cirurgias e tem cirurgias. E tem anestesias e anestesias. Então, a gente precisa sempre avaliar os riscos. E fica aqui a minha sugestão para todo mundo sempre exija que tenha um anestesista. Né? Porque ainda tem veterinários que operam e anestesiam e fazem tudo sozinho, né? E aí a gente tá aumentando o risco para o nosso paciente. Então, sempre tem um anestesista. Uma coisa, eu vou dar um pontinho num cortezinho, o animal vai dormir e acordar 1 minuto depois. Sim. Isso tudo bem, é possível um cirurgião fazer ali, né? Tendo conhecimento. Agora, precisa passar por um procedimento cirúrgico, Hélio. Exijam que tenha um anestesista com vocês, para não correr o risco de ter um problema. Tá? Perfeito. Professor, e os consensos, né? Os consensos aí traz sempre novidades, muda muita coisa, e traz muitas discussões, polêmicas. O último consenso aí sobre as castrações, o que mudou? O que a gente fala para o doutor hoje, quando ele chega, eu quero castrar meu animal? Porque eles chegam e falam, como se fosse tomar uma vacina, né? Eu quero castrar meu animal aí. O que a gente fala? Qual a conversa que a gente tem que ter com esse doutor hoje? Hélio, assim, vamos falando assim, de cães primeiro, para vamos para os gatos. Tá, vamos lá. Vamos lá. Essa é uma discussão que tem trazido muita dor de cabeça pra gente, porque nos últimos, posso falar, sei lá, 20 anos, 30 anos, a gente sempre falou, quem ama, castra. E a gente sempre indicou a castração como a melhor alternativa para todos os animais. Tá? Para todos os animais. Então, não importa se é cão grande, cão pequeno, se ele é de rua, se ele mora dentro de casa, não importava o que a gente pensava. Castra por quê? Castrar vai evitar tumor de mama, vai evitar infecção uterina, vai evitar a piometra, vai evitar outras doenças. Então, a gente sempre carregou a castração como vamos castrar para evitar, basicamente, as doenças uterinas e mamárias. E a gente sempre indicou isso daí. E nos cães machos? Castra por quê? Castra porque aí não levanta a perninha, não vai brigar na rua, nem nada, tá? E essa é uma verdade que a gente carregou por muitos anos, só que de tantos anos a gente carregar e baseado em ciência, trazendo a ciência para o jogo, a gente viu que as coisas mudaram. E hoje a gente coletou todos os malefícios da ausência do hormônio, da castração, retirando a fonte hormonal, que foi o que a gente sempre fez, tá? E hoje a gente conhece tudo o que acontece de ruim quando a gente tira a fonte hormonal de um cachorro. Pô, Daniel, então você tá me falando que faz mal castrar? Eu não falei que faz mal castrar. E essa é a grande discussão. Eu falei que castrar tem benefícios, evita tumor de mama, evita infecção uterina, evita patologias uterinas, mas castrar traz riscos e possíveis complicações futuras para os nossos pacientes. Complicações essas que hoje a gente sabe que são maiores que as complicações de manter o paciente inteiro.
Quais seriam em casos de fêmeas? Fêmeas, quais complicações a gente traz quando a gente castra? Por exemplo, a gente pode aumentar a chance de ter tumores osteomusculares, então osteosarcoma. A gente pode aumentar a chance de tumores cutâneos. Então, mastocitoma é o tipo de tumor cutâneo mais comum. A gente sabe que cães castrados têm maior incidência de tumor. A gente pode aumentar a chance de linfoma. A gente pode aumentar a chance de tumor de bexiga. A gente tem distúrbios não oncológicos, osteomusculares, como, por exemplo, as frouxidões ligamentares, ruptura de ligamento cruzado cranial, que faz o paciente precisar de uma cirurgia nos 2 joelhos, normalmente rompe um, depois rompe o outro. Certo. A gente tem alterações comportamentais, né? A gente falava antes, castra porque o bicho fica mais calmo. A gente sabe hoje que tem animais que com tipos de agressividade que castrados, que eles se tornam mais agressivos, inclusive, do que menos. Porque a agressividade existem 3 tipos básicos, né? Então, a gente sabe que alguns animais ficam, inclusive, mais agressivos para alguns tipos de agressividade. E isso não era discutido antes. E essas complicações aí do castrar, não que eu esteja defendendo uma coisa ou outra, parece ser até mais complicado o tratamento do que operar uma piometra, por exemplo. Exatamente, exatamente. O que os consensos de castração nos trazem hoje? E, pessoal, eu preciso que fique bem claro, aqui nós não estamos falando quando eu falo em saúde pública. Por quê? Quando a gente fala em saúde pública, eu estou pensando em castração em mutirão, em volume, para diminuir pacientes errantes na rua, para diminuir briga, para diminuir cão e gato se multiplicando na rua de forma indiscriminada, tá? Eu não estou falando desse paciente. Esse paciente, no meu entendimento, ainda vale a pena castrar ele a qualquer momento da vida. Mas quando a gente está falando de pacientes domiciliados, com tutores, com uma vida, vou falar assim, estável, para esse paciente, a gente hoje tem que pôr na balança se vale a pena ou não a castração, tá? Então, hoje, quando o tutor chega para mim e fala, Daniel, eu quero castrar, a minha primeira pergunta para ele, eu falo, por que você quer castrar? A maior parte do tutor vai me falar, porque eu quero que ele viva melhor. Certo. Eu quero que ele viva mais. Aí a minha segunda pergunta é, mas castrar, você quer com qual finalidade? Viver mais e melhor? Porque eu acabei de comentar com você, existem alguns trabalhos que citam que, por exemplo, fêmeas de Golden nem devem ser castradas. Olha só. Porque isso diminui a expectativa de vida delas. Puxa. Então, quer dizer, se eu tenho uma fêmea de Golden, eu chego pro meu veterinário e falo, eu quero castrar porque eu quero que ela viva mais e melhor, e ele... É o contrário. Não castra, então. Para ela viver mais e melhor, o melhor para aquele indivíduo, para aquele ser, é não castrar. E o tutor precisa estar ciente disso. Só que ele tem que saber que ele pode coletar efeitos colaterais. Pode ser que chegue no final da vida e ele tenha um tumor de mama? Até pode acontecer. Mas vamos operar e vamos resolver. Mas vamos operar e talvez resolva lá no final da vida, se tiver o tumor de mama. O que a gente não pode aceitar e falar mais? Antigamente a gente tinha, né? Eu brinco quando eu dou aula disso com meus alunos, que a gente tinha quase que um guia. Vacinou, acabou a vacinação, vermifugou, acabou a vermifugação, falava pro tutor, olha, quando ele fizer 1 ano, volta pra gente castrar. Né? Era quase que um guia. A gente fez isso, eu fiz isso por muitos anos. Por quê? Porque era indicação. A gente precisa parar e mudar. Hoje tutor, quando o seu animal fizer 1 ano, volta aqui, vamos sentar e vamos entender qual é a sua condição financeira. Por que, Daniel, condição financeira? Porque às vezes para um tutor que não tem condição financeira, talvez valha a pena realmente castrar esse paciente, porque ele diminui a chance de ter um tumor de mama. Se esse paciente ele tem uma vida livre, talvez valha a pena castrar, porque eu não vou ter reprodução inadvertida. Pô, Daniel, mas você acabou de falar que castrar às vezes é pior. Eu falei que às vezes é pior. E eu, como clínico, como veterinário do meu paciente, eu preciso ouvir toda a história. E está no consenso exatamente escrito dessa forma. Para você indicar ou não a castração, retirando fonte hormonal, porque agora existem castrações que a gente mantém fonte hormonal. Certo. Para indicar a castração, seja qual técnica for, porque hoje existem 8 técnicas de castrações diferentes,
Antes só tinha uma. Agora tem 8 técnicas diferentes. Eu posso deixar o ovário, eu posso tirar o ovário, eu posso deixar o útero, eu posso tirar o útero, posso deixar o testículo, eu posso tirar o testículo, né? Então, hoje mudou. Posso fazer tudo isso por videocirurgia, tudo isso por técnica aberta. Então, assim, uma infinidade. Hoje, para eu definir o que é melhor, eu preciso sentar com o meu tutor e ter uma conversa com ele e falar, olha, tem esses benefícios, esses riscos. Certo. O que você quer? Porque a maior parte das pessoas fala, eu só não quero ter neném. Se você só não quer ter filhote, talvez fazer uma vasectomia seja suficiente. Olha só. Talvez não tirou a fonte de hormônio e resolveu o problema. Manteve a fonte hormonal e ele não vai ter filhote. Se for uma fêmea, talvez fazer uma técnica que chama histerectomia total seja o melhor. Porque você mantém a fonte de hormônio e a fêmea não se reproduz. Nunca. E resolveu o problema da piometra também. Resolveu o problema da piometra, porque não tem útero para dar. Resolveu o problema da reprodução e acabou. E ela vai viver com o hormônio castrada. Garantindo que não tenha outras doenças. Evitando um monte de outras doenças. Qual é o problema? Esse consenso, ele saiu há 1 ano e meio atrás, em julho de 2024. Certo. 1 ano e meio atrás aqui, né? Quase 2 anos já para trás. E ele foi feito nos Estados Unidos e ele é um consenso muito grande, apesar de ele ser muito importante. E muitas pessoas não estão lendo, porque aqui no Brasil ainda talvez se mantenha a ideia de, tem que castrar, tem que castrar, tem que castrar. O nosso público precisa ser castrado, por conta de talvez condição financeira, enfim. Mas, de novo, Hélio, hoje não existe resposta. Se você me perguntar, Daniel, castrar é bom ou é ruim? A minha resposta vai ser, depende. Depende. Daniel, castro o meu cão ou não castro? Depende. E se for castrar, qual a técnica melhor? Depende também. Depende. O que você quer para aquele cão, Depende do que você quer para aquele cão. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu comecei falando para vocês. Eu castrei a minha cachorra há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, e fiz ovariectomia. Eu tirei a fonte hormonal dela. Hoje, eu não teria feito nenhuma cirurgia. Porque eu não tenho um macho que ela possa se reproduzir. Hoje, eu gostaria que ela tivesse a fonte hormonal, que eu tirei. Então, Aydna, mas então você fez errado? Não, eu fiz o que era certo há 3 anos atrás, que a indicação, que a literatura indicava. Né? Mas a ciência mudou. E hoje a gente está mudando. E do mesmo jeito que tudo muda, a gente muda, a nossa cabeça tem que mudar e a gente precisa apresentar para o tutor sempre a melhor opção, tá? Então, hoje, indicar ou não castração e mais, qual técnica vai ser utilizada é uma conversa longa, de pelo menos 1 hora, tá? E não tem mais certo nem errado. Então, há 5 anos atrás, se eu chegasse aqui e falasse para você que, Hélio, olha, eu castrei uma fêmea e tirei só o útero, deixei o ovário. Eu, Daniel, ia olhar para você e falar, você tá louco? Hoje, essa é uma técnica totalmente factível, que inclusive eu faria na minha cachorra, se precisasse. Né? Então, tudo mudou, não existe mais certo, não existe mais errado, o que o tutor precisa estar é bem orientado, quais são os riscos e os benefícios de castrar tirando fonte hormonal, ou castrar mantendo fonte hormonal, ou nem castrar. Tá? Até porque hoje em dia o acesso à informação é uma coisa rápida, né, professor? E fácil. E se você, uma vez que tem o consenso, passou a ter uma obrigação da gente informar o paciente, né? O responsável pelo paciente, né? Até porque lá na frente ele vai saber e vai te questionar, né? Então, assim, acho que hoje em dia todo mundo tem que sentar, conversar e falar, funciona dessa forma, né? Para que lá na frente eu não tenha um problema também, até questão de ética também, né? Como doutor, né? Hoje em dia, todo mundo aqui está vivendo na mesma era, que é uma era da inteligência artificial. Hoje em dia, todo mundo faz uma pergunta para a IA e tem a resposta mais precisa que poderia ter, né? E o veterinário tem que estar pronto para trabalhar com tutores e responsáveis que vêm com essas respostas prontas. Sim. Porque a informação muda e muda muito rápido. E hoje, a IA caiu na internet um trabalho falando que não é mais para castrar com um monte de evidência. Se o tutor perguntar, vai estar lá. Vai estar lá, é. Então, às vezes, a gente, como veterinário, não tem tempo para se atualizar em tudo. E aí volta a conversa que a gente falou. Ter equipes multidisciplinares, ter um veterinário especializado atendendo e cuidando do seu paciente da área dele, é com certeza a melhor forma de eu ter o melhor resultado para o meu paciente, para o meu cão, para o meu gato,
né? Sim. E é aí que caem os especialistas das áreas. Pô, busque sempre um especialista, porque ele com certeza vai estar atualizado, né? Vai para os congressos, Ele tá fazendo os cursos, todo, né? Exatamente, Então, ele está no congresso, ele busca curso, ele vai para fora do Brasil, ele busca com conhecimentos novos. Eu vou para fora do Brasil todos os anos para buscar conhecimentos novos e trazer para gente. Né? Professor, para as gatas, é a mesma coisa para as cadelas? Então, gatos funcionam muito parecido, mas a gente tem um problema que é a parte comportamental dos felinos, né? E eu já fiz mesas redondas, inclusive, com pessoas de comportamento e eles acham a mesma coisa. Apesar da gente saber que, às vezes, né, para alguns animais, castrar não é a melhor opção, a parte comportamental, tanto do macho felino quanto da fêmea felina, ela é muito difícil para os animais inteiros, tá? Então, o consenso traz uma série de discussões sobre isso, mas até os comportamentalistas, os veterinários que trabalham com comportamento, falam para mim isso daí. Falam, pô, Daniel, legal, a gente até entende que às vezes castrar não é a melhor opção, mas é muito difícil você manter um gato inteiro dentro de casa, uma gata inteira dentro de casa. E como o dono de gato normalmente tem mais que um, ter 2, 3, 4 gatos inteiros em casa é impossível. Né? Assim, para quem tem esses animais, né? A não ser quem trabalha com a reprodução e tal, mas vamos pensar a população normal, que igual eu, que eu tenho 2 gatas. Se eu tivesse uma fêmea e um macho, os 2 fossem inteiros, eu ia ter um filhote a cada 5 meses, 6 meses em casa. Um não, né? Um monte. Eu já ia ter, em vez de ter 2, eu ia ter 200. Então, assim, é inviável. Acaba sendo inviável muitas vezes. Então, para felinos, a gente ainda acaba tendo a castração como uma das maiores indicações, muito por parte muito por coisas do comportamento deles, tá? Talvez isso mude mais pra frente, talvez a gente ache outras soluções. Hoje, eu acredito que ainda a castração dos felinos, tanto macho quanto fêmea, vai continuar sendo uma realidade muito grande por conta da parte comportamental. Mas em termos de doenças que são por deficiência, por falta do hormônio, também pode ocorrer com as gatas? Também pode acontecer com as gatas, né? Pensa que o corpo, a biologia, ela é muito, muito bem feita. Ela é quase que perfeita, de verdade. Né? E quando a gente tira qualquer ingrediente de uma receita perfeita, a gente está pronto para ter um desequilíbrio. E quando eu tiro toda a fonte hormonal, acontecem desequilíbrios. Isso acontece inevitavelmente, tá? Aí, de novo, vale a gente pesar os riscos e os benefícios. O que é melhor eu ter? Tá? E aí eu não tô aqui nem para julgar, nem para condenar, nem para apoiar. Daniel, quero castrar o meu cão, quero castrar o meu gato. O meu papel é mostrar para o tutor, para o responsável legal, todos os riscos e todos os benefícios. Eu acabei de falar aqui para você. Existe uma indicação clara para Goldens fêmeas não serem castradas. Mas se eu sento com o tutor, eu explico tudo isso para ele, ele fala, pô, Daniel, mas eu preciso castrar. Porque no meu ambiente, no meu meio, na minha condição de vida, só cabe uma fêmea castrada. Eu, Daniel, castro. Sim. Porque eu sei que não é o melhor para uma população em geral. Mas aqui eu estou pensando em um indivíduo. Para aquele indivíduo, apesar de eu saber que para a fisiologia dele não é o melhor, às vezes só cabe naquela condição de vida se ela for castrada. E tudo bem, a gente vai fazer. Então eu não estou aqui para julgar, condenar e criticar. Mas precisa estar ciente. O tutor não pode sair de uma sala, ele não pode entrar numa sala comigo para falar eu quero castrar e ele sair sem saber os riscos, os benefícios, as vantagens e as desvantagens. E aí entra a orientação também no pós-cirúrgico, né? Olha, uma vez que operou, podemos ter essas doenças, então vamos também fazer exames, né, com uma certa rotina, para a gente também prevenir, né? Acompanhar e prevenir essas doenças também, né? Não só para quem castra, mas para quem também não castra. Também não castra também. Porque quando você também não castra, a gente também pode ter outras doenças diferentes, mas a gente pode ter outras doenças. Mas aí vai o acompanhamento, né? Aí o animal tem que estar sempre em acompanhamento com o médico veterinário para minimizar a chance dele ter problemas, né? E assim como a gente fala na medicina, é melhor você buscar o problema, achar ele no início e tratar do que esperar aquele problema aparecer de verdade, porque às vezes já não tem mais solução.
Sim. né? Então, quantas vezes a gente não vê lá um paciente que começou com um carocinho na mama de meio centímetro. Aí você fala, é pequenininho, deixa lá. E se crescer, eu vou me preocupar. Se crescer, eu me preocupo. Quando crescer, eu me preocupo. Aí, às vezes, ele chega pra gente com 5, 6, 10, 15 centímetros. E aí já não tem mais o que fazer. Aí a gente já perdeu o tempo. Então, vale sempre, né? Aqui tem uma máxima nossa aqui, né? Que a gente fala, nada que não nasceu no bicho tem que estar lá. Então, apareceu um carocinho lá, um nódulozinho, uma pereba. Não existia antes, agora tem. Não pode estar lá. Leva no veterinário, procura um especialista para que ele possa avaliar se aquilo precisa ou não ser retirado. É claro que tem coisas que são besteirinhas. Então, você é dermatologista. A incidência de verruga, né? Normal, adenomia, às vezes não precisa nem tirar. Mas você precisa ter certeza que aquilo é um adenoma e não, por exemplo, um mastocitoma, que é o tumor de cutâneo mais comum, ele é um tumor maligno. Então, não nasceu no cão. Que inclusive um desses por falta do hormônio. Inclusive por falta de hormônio. Então, se não nasceu no seu cão, não nasceu no seu gato, e você achou, leva no veterinário para ele avaliar. Pode ser uma besteirinha, pode ser uma coisa que resolve rápido, fácil, mas pode não ser. E isso serve para tudo, por isso a gente sempre tem que buscar antes de esperar o problema aparecer. Professor, para o pessoal agora, estudante de veterinária, mesmo veterinários, que querem se tornar um cirurgião aí bom, que faz tudo com a técnica correta, o que tem que fazer? Putz, os caminhos são variados. Não existe o melhor caminho ou o caminho correto, tá? Até porque eu conheço bons cirurgiões que percorreram caminhos totalmente distintos na sua formação. Mas o que a gente entende por um caminho que encurte a curva de aprendizado, certo? Porque o que a gente busca sempre é, eu aprendi um conhecimento novo na faculdade, eu saí, eu posso exercer aquela profissão, mas eu preciso ser bom naquilo. Sim. E para ser bom, eu tenho caminhos para buscar. Então, um primeiro caminho são os cursos de aprimoramento e residências, né? Porque aí você vai conviver dentro de um hospital-escola, com o apoio de alguém que vai te tutelar, para te ajudar nesse caminho. E o outro caminho que a gente indica é a pós-graduação de cirurgia, né? Porque na pós-graduação de cirurgia, você vai ter muito conhecimento teórico, aí eu vou falar pela pós que eu cuido lá da Anclivepa, né? Muito conhecimento teórico com muita prática de treinamentos de habilidade, até porque a cirurgia, ela é uma técnica que envolve a necessidade da habilidade manual, né? Então, não tem como eu fazer um telecurso de mecânica e desmontar um carro, né? Exato. Cirurgia é igual. Não tem como eu ver na TV um curso de cirurgia e falar que agora eu sei operar. Eu preciso treinar a habilidade. Então, a pós-graduação ajuda. E eu entendo, e eu respondo isso direto no meu Instagram, que o melhor meio para você juntar e encurtar essa curva é se você conseguir juntar a pós-graduação com a residência ou o aprimoramento. Esse seria o caminho perfeito. Por quê? Você vai ter a vivência tutelada por alguém, mais todo o conhecimento técnico e mais habilidade prática encurtada. Putz, uma pessoa que faz o aprimoramento e mais uma pós-graduação, vai fazer em 2 anos o que um veterinário fora disso demoraria 10, 15 anos para fazer, com certeza. O cara vai sair em 2 anos fazendo tudo, né? Mas ele tá pronto, ele é o melhor cirurgião do mundo? Talvez não, mas ele vai ter uma encurtada da curva de aprendizado muito boa. Eu falei para você que eu tô com 18 anos de formado. Eu estou em curva de aprendizado sempre. A gente... Não pode parar nunca, né? A gente, às vezes, é professor, mas a gente para sempre é aluno. Sim. Eu tô fazendo videocirurgia, comecei a treinar aí minhas habilidades de videocirurgia há quase 5 anos. Mas de 1 ano para cá, a gente tem colocado a mão na videocirurgia. Eu tô na minha curva de aprendizado. Né? Eu estou ainda fazendo essa videocirurgia e cada vez mais, porque quando eu estiver fazendo muito bem a videocirurgia, aí vai vir a robótica, eu vou ter que aprender a robótica e vou começar a curva de novo. Sempre vai ter uma coisa nova para fazer. Exatamente. Quando eu aprendi a operar coração, veio o cateterismo. E aí agora o cateterismo, vem cateterismo para tratamento de outras doenças que eu nem sabia. Olha só. Então, e aí a gente estava falando aqui, né, de oncologia, dá para fazer cateterismo para tratar câncer. Puxa. Mas eu não sou oncologista, mas eu sei fazer cateterismo, então eu vou ter que estudar oncologia agora para tratar o câncer. Olha como a gente vai crescendo. Pro shunt, professor. Pro shunt, né? Fazer cateterismo para tratar shunt extra, interhepático.
Então, assim, olha como a gente vai evoluindo. E a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já fez tratamento para cateterismo para shunt intrahepático que custa 10, 12, 15 mil dólares ou 15 mil euros. E a gente faz. E a gente já fez aqui no Brasil. E já é uma realidade. Já é uma realidade, né? já é possível. Por quê? Porque nos grandes hospitais a gente já tem equipamentos para isso. E isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes o animal chega num lugar e a pessoa vê uma situação dessa e nem sabe que é possível tratar, né? Nem sabe que é possível. E a gente tem hoje, Hélio, olha que legal. A gente tem, por exemplo, num hospital veterinário aqui em São Paulo, a gente tem um equipamento de videocirurgia que o hospital investiu quase R$1 milhão, que a maior parte dos hospitais humanos não tem. A maior parte dos hospitais particulares não tem. Os públicos, então, esquece. É impossível ter um equipamento daquela qualidade. Que me dá... Eu brinco, né? Lá é como operar lá, né? Com aquele equipamento lá do Hospital Novete. É como se você tivesse andando de uma Ferrari puro sangue com o Rubinho Barrichello dirigindo ela para você. Pô, o meu equipamento de videocirurgia que eu tenho, o meu particular, é bom? É bom, sei lá. Né? Vamos parar aqui com o carro aqui na brincadeira. É como se eu estivesse andando com, sei lá, uma X6. Pô, meu equipamento é bom pra caramba. Mas, cara, os caras lá compraram equipamento que é uma Ferrari puro sangue e ainda colocaram o Rubinho Barrichello pra dirigir pra mim. Então, assim, cara, que quase nenhum hospital humano tem. E isso tá disponível para veterinária. Fantástico. Está disponível para veterinária. Então, significa, pô, se eu quiser dar o melhor tratamento do mundo pro meu cão ou pro meu gato, eu tenho aqui no Brasil? Eu tenho. É caro? É caro, não é barato. Porque se você quer andar numa Ferrari por sangue... não é barato, exatamente. Que o Rubinho tá dirigindo, você vai ter que gastar uma grana para isso. Mas você também consegue andar de carro com um Fusquinha. Sim. Você também consegue chegar no seu destino. Talvez não com o mesmo conforto e tudo mais, né? Mas eu falo isso por quê? Para mostrar que o caminho existe, coisas boas existem. Temos aqui. Temos aqui no Brasil. A gente não começa, ninguém começou andando de Ferrari puro sangue. Sim. A gente começou num lugar. Mas à medida que a gente vai ganhando condições, vai comprando equipamentos, vai ganhando habilidade manual, a gente vai buscando melhorar, até o dia que você dirige lá puro sangue e fala, agora eu quero só isso. Só isso. Agora eu quero esse carro aí. Professor, eu queria te agradecer muito pela contribuição, ter disponibilidade de vir aqui nos ajudar, ensinar, sempre você é professor, sempre nos ensinando, sempre nos perrengues a gente te liga para achar uma solução. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os responsáveis, para os animais e para o pessoal que quer se tornar cirurgião. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode deixar duas mensagens diferentes aqui. Primeiro para o tutor, né? Para o responsável, para quem cuida do animal. Hoje a medicina veterinária evoluiu muito. E por ela ter evoluído, os melhores tratamentos do mundo estão disponíveis para a gente aqui no Brasil. Então, se o seu cão, ou seu gato, ou qualquer pet que você tenha tiver um problema, procure uma pessoa qualificada para atender ele. Se você não se sentir satisfeito, ou se você quiser, procure outra pessoa. Vá ouvir uma segunda opinião, às vezes uma especialidade que comunique com o problema, para que você tenha outras opiniões associadas. Não tenha medo de buscar novas tecnologias, novas informações, porque eu garanto para vocês, no Brasil a gente já faz tudo que existe melhor no mundo aqui. Quem faz as coisas certas aqui no Brasil faz igual se faz em qualquer lugar do mundo. Quando a gente fala fora do Brasil como que a gente faz aqui, as pessoas nem acreditam de tão bom que é o que a gente faz aqui, tá? Lógico que nem todo lugar é assim, mas os lugares bons tendem a ser, tá? Agora, para o aluno que está na faculdade, que quer buscar uma especialidade, ou que está começando a faculdade, não precisa nem ser cirurgia, qualquer especialidade. Qual é a minha dica para essa pessoa? Tenha uma meta muito bem definida de vida. Ponha um ponto B para você saber o que você quer ser, aonde você quer estar. Porque quando você tem uma meta muito bem definida, você vai sempre caminhar andando naquela meta. Não tem como eu falar assim, eu quero que a minha meta aqui, seja ser um bom cirurgião, o melhor cirurgião. Eu fiz isso na minha vida, eu queria ser o melhor cirurgião. Eu tinha na faculdade, eu pus uma meta que eu queria ser presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Por quê? Porque na minha cabeça,
eu teria tido reconhecimento, eu teria técnica adequada, eu teria uma capacidade boa e teria atingido o meu objetivo, que era ser um bom cirurgião. Então, eu tinha isso como meta. Tudo que eu fiz ao longo da minha jornada foi buscando para atingir esse objetivo. E para isso eu tive que estudar, para isso eu tive que me especializar, para isso eu tive que ir atrás do colégio, para isso eu fui ser monitor, para isso eu fiz um curso bom, para isso eu vou para fora do Brasil. Fantástico. Então é assim, não importa a área que você quer seguir da medicina veterinária, tenha uma meta e busque em direção a ela. Você vai precisar abrir mão, muitas vezes, de descanso, vai precisar abrir mão de festas, vai precisar abrir mão de coisas do dia a dia para atingir um objetivo final. Mas eu garanto para vocês, é melhor vocês sofrerem os primeiros 5 ou 10 anos de dor para viver com a alegria de fazer o que quer, do que se divertir os primeiros 5, 10 anos e depois passar o resto da profissão penando por não ter buscado seus objetivos lá no início. A colheita é muito boa, né, professor? A colheita é melhor do boa. que a semeadura, mas eu garanto que os resultados valem a pena. Professor, muito obrigado mais uma vez. E a gente tem aqui a nossa caneca, né, presente. E é numerada. Opa! Né? É do nosso 5º episódio, tá? Veio com o número. Né? Veio com o número, pra gente saber que foi. Que um dia, quando a gente chegar lá nos 1000 podcasts, a gente vai começar tudo de novo, fazendo, e vamos chamar pelos números. Vamos voltar aqui as orelhas. Eu agradeço, eu vou voltar. Eu tenho mais um presente aqui. Esse aqui é pessoal. É uma cachaça de um amigo meu da Serra que produz com muita qualidade, com muito carinho. E a gente sempre gosta de presentear os amigos com essa cachaça aí que é top. Eu que agradeço. De uma cachaçinha eu gosto. Então deixa que eu vou tomar com certeza. Aí. Valeu, professor. Até mais. Muito obrigado. Gente, até mais. Mande suas dúvidas, suas perguntas, que depois a gente responde aí no nosso podcast. Pode latir, pode miar. Até breve, pessoal.